Estamos de volta, esta é a segunda edição do Jornal da Nereu. Hoje nós estamos entrevistando o candidato a prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes. Esse é o segundo bloco da entrevista, amanhã é com Jean Kuma. Candidato, o senhor promete construir 2 pontes no centro da cidade. Uma delas no traçado original, idealizado pelo ex-prefeito João Paulo Kleinman. Nesse caso específico, com o binário da Rua Chile, é isso? Parte dos recursos são financiados pelo BID, mas há uma contrapartida da prefeitura. Eu quero saber de quanto é essa contrapartida e de onde, nesse tempo de penúria, a prefeitura vai tirar dinheiro para pagar essa obra tão esperada pelos blumenauenses. O que eu tenho falado, Gonçalves, é que a prefeitura, desde o início da nossa gestão, tem trabalhado com muita seriedade e responsabilidade a respeito desse assunto. Obviamente, Blumenau precisa de muitas pontes, afinal é cortada por rio e ribeirões. Também sempre disse que o nosso problema nunca foi executar as pontes. Tanto é que mais de 12 já foram entregues na nossa gestão e onde elas foram entregues fazem muita diferença nas suas respectivas comunidades. Nesse caso da ponte do centro, inclusive o próprio BID tem acompanhado todos os trâmites, passo a passo. Eu, por iniciativa nossa, da prefeitura, nós nos antecipamos e pedimos uma auditoria permanente do Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas fizesse a auditoria permanente enquanto o programa acontece. Isso é uma iniciativa da própria prefeitura, é algo pioneiro até em termos de Tribunal de Contas, a prefeitura ir solicitar essa auditoria enquanto o programa acontece. Então, esse é um programa que é levado muito a sério. Tanto é que pessoas que contribuíram na idealização desse referido projeto, hoje nos apoiam a nossa candidatura. Embora não tenham votado e nem me apoiado em 2012, como é o caso do ex-secretário de Planejamento, por exemplo, Alfredo Balestieri, do ex-prefeito Félix Tais. Não estiveram comigo em 2012, hoje apoiam a nossa candidatura. Por quê? Porque vem a seriedade do trato dessa e de outras questões, com responsabilidade. Bom, ao longo do tempo, com os estudos técnicos avançando, com a necessidade de investimentos em mobilidade, e aí volta um pouquinho ao tema do primeiro bloco. Não tem casa sem projeto de engenharia, não tem ponte, não tem sistema de trânsito sem projeto de engenharia. Tem que licitar. Nesse caso, é licitação internacional. Busco empresas do mundo que disputam a licitação internacional com o acompanhamento do BID, nesse caso com o acompanhamento do Tribunal de Contas, para que o melhor resultado em favor da cidade, para que o melhor investimento em favor do trânsito possa acontecer. Nós, ao mesmo tempo, ao passar do tempo do governo, fomos fazendo o projeto de engenharia da ponte que nós propusemos, Norte-Sul, para ligar o Grande Garcia à região norte com mais facilidade, sem a necessidade de passar pelo centro. Esse não tinha projeto nenhum, então nós licitamos, fizemos o projeto de engenharia e, em paralelo a isso, fomos percebendo a compatibilidade, a possibilidade de coexistência de ambas e até a necessidade disso. Então se deu carga na ponte da Rodolfo Freigang com a Rua Chile, que foi a questionada e que foi a perguntada. Ela tinha um projeto de arquitetura, fruto até de um concurso de arquitetura. Nós contratamos o escritório original, que venceu o concurso, para transformar aquele projeto de arquitetura em projeto de engenharia, e os estudos técnicos apontaram que a eficiência dela, a capacidade de trânsito dela, a fluidez dela dependia de uma segunda obra, que é o prolongamento da Rua Chile para fazer o binário com a Rua República Argentina. E aí, por via de consequência, com a Ponte da Havan. Então, nesse contexto, em que pé que a gente está hoje? Está no projeto de engenharia, na conclusão do projeto de engenharia, do binário da República Argentina com a Rua Chile e o prolongamento da Rua Chile. E a integração, portanto, da Rua Chile com esse projeto da ponte da Rodolfo Freigang. Concluído o projeto de engenharia, se passa para a licitação. Nesse caso específico, o dinheiro para o investimento, ele é possível através do BID, desse financiamento internacional, e a contrapartida da prefeitura está no campo das desapropriações. Desapropriações é sempre um desafio. Estamos passando por isso na Humberto de Campos, por exemplo. Na Humberto de Campos são cerca de 32 milhões de reais a obra, e são cerca de 28, 29 milhões de reais as desapropriações. No caso da Humberto de Campos, temos uma parceria com o governo do estado, fomos atrás, buscamos esses recursos, articulamos esses recursos, estamos viabilizando as desapropriações. De 107 desapropriações da Humberto de Campos, cerca de 70% elas já foram executadas. Por isso tem tanta frente de trabalho e a obra está acontecendo bem. Então, com certeza, na medida em que as obras forem acontecendo, as desapropriações, a prefeitura vai buscando recursos externos e vai buscando alternativas internas para que isso possa acontecer. Candidato, a gente até quer falar da Humberto de Campos, quer falar também da ponte no traçado pensado pelo senhor, mas ainda insistindo, ou seja, então a prefeitura não precisa aportar recurso que não seja com relação à desapropriação,
É isso com relação a essa ponte na Rodolfo-Fraga? Porque o financiamento não é para ponte especificamente. O financiamento é para mobilidade em Blumenau e para um conjunto de obras. Então não tem como fazer esse raciocínio individualizado. Sim. Então tem um recurso de investimento, tem as contrapartidas da prefeitura, que muitas inclusive já foram viabilizadas. O próprio complexo do Badenfurt, como um todo, já é contrapartida para esse financiamento. Então não se analisa obra a obra, não se analisa etapa a etapa, se analisa o conjunto do programa como um todo. Então no conjunto do programa como um todo é que tem as contrapartidas. As desapropriações, por exemplo, da Humberto de Campos, são contrapartida ao financiamento do BID. O complexo do Badenfurt, entregue que foi no nosso governo, né, e nós buscamos 10 milhões de reais para a conclusão daquela obra, isso também é contrapartida para o BID. Então, nesse financiamento do BID não tem análise individual de obra por obra. A análise é do programa como um todo. Então, a contrapartida também é como um todo, né, e as contrapartidas estão até bastante avançadas. Candidato, para que não fique dúvidas sobre a ponte do traçado na rua Itajaí, a promessa de recursos do Ministério das Cidades, né? Existe o projeto executivo dessa obra? Qual o valor? O dinheiro está garantido? Terá também contrapartida da Prefeitura? Qual será? Essa ponte, essa era um conceito, era um traçado. Fizemos um projeto de engenharia, fizemos a licitação, contratamos um projeto de engenharia, tem o projeto de engenharia da ponte. E o que se percebeu também, como se percebeu em relação à ponte da Rodolfo-Fraga com a Chile, a ponte da Rodolfo-Fraga com a Chile, para ter funcionalidade, para ela ir bem, para dar jeito no trânsito, para ajudar mais o trânsito, então precisaria ter o complemento, que é o prolongamento da Chile, para daí transformar o binário com a República Argentina. Lá na ponte Norte-Sul também tem esse complemento, que é o chamado Corredor Estrutural Sul. E esse recurso nós fomos buscar no Ministério das Cidades, não havia previsão, né, nós fomos, lutamos, né, viabilizamos, né, esses recursos, então o recurso para a obra também ele está viabilizado através de um financiamento do Ministério das Cidades. Então, esse recurso ele está, né, viabilizado, claro, ao longo da obra, né, as coisas vão acontecendo, mas o financiamento ele está previsto no Ministério das Cidades, num programa chamado PAC Mobilidade, e em que fase que está agora? O projeto de engenharia da ponte está concluído, e agora estamos na fase de finalização do projeto estrutural chamado Corredor Sul, né, que é como dar maior capacidade de tráfego, maior fluidez para o Grande Garcia, para daí fazer o escoamento através dessa ponte Norte-Sul. Como cidadão de Blumenau, candidato, o senhor, qual é a sua expectativa de que essas duas obras sejam concretizadas no próximo mandato? O senhor acredita isso? E ainda lembrando que a questão financeira dos municípios, o senhor tem falado muito, é uma penúria e tanto. Foram feitas algumas engenharias políticas bastante arrojadas com relação ao Humberto Campos, com relação ao complexo do Badenfurt, mas não é comum isso, vai ter que se buscar outras ações nesse sentido. O senhor acredita que é possível realmente, nos próximos 4 anos, a gente ter essas duas pontes e ainda o binário? Alexandre, eu estou sendo aqui totalmente transparente e super pé no chão. Estou colocando passo a passo, cada etapa, estou falando dos recursos, né, que havia garantidos, dos recursos que nós viabilizamos, então estamos tratando o assunto assim com seriedade e com absoluta transparência. Claro que conjuntura é conjuntura. Vamos lembrar aqui o passado de Blumenau. O complexo do Badenfurt, por exemplo, foi idealizado lá atrás pelo ex-prefeito Félix Thais, né, vários prefeitos tiveram a sua participação, o prefeito João Paulo teve uma participação importantíssima, né, e nós tivemos então a oportunidade de buscar os recursos que faltavam, que eram importantes e fundamentais, e entregamos a obra e reconhecemos a todos. Eu, no momento da entrega do complexo do Badenfurt, fiz questão de convidar todos os ex-prefeitos, todos os ex-secretários de planejamento, todos os ex-secretários de obras, por reconhecimento ao envolvimento de tanta gente. A própria Via Expressa, né, que começou, né, com ex-prefeitos, e vários ex-prefeitos foram trabalhando até que um deles pudesse fazer a entrega da obra. Então o que eu quero dizer? Né, a obra é passo a passo. Óbvio que a gente quer agilizar tanto quanto pode. O que eu posso dizer como um todo? O nosso segundo mandato vai ser muito mais realizador ainda que o primeiro. No primeiro mandato nós tivemos muita realização, obras, ações em todos os bairros, em muitas comunidades, e as pessoas puderam perceber isso ao longo, né, de toda essa nossa jornada eleitoral, que acabou sendo uma prestação de contas para a comunidade entender tudo que a gente conseguiu fazer através do governo. Eu sou muito perguntado, né, poxa, mas o segundo mandato, como é que não é? Né, será que, né, às vezes não se acomoda? Pelo contrário, me entusiasma ainda mais, porque eu tenho convicção que a gente vai ter um segundo mandato ainda mais realizador, porque muitas coisas, né, estavam no campo do planejamento, no campo do projeto de engenharia, no campo da busca de recursos. Por exemplo, agora, né, semana passada, assinei as licitações de 4 das 7 novas creches. Quer dizer,
Isso significa que nós vamos ter, né, em poucas semanas, né, 4 novas creches com início de construção. Por que agora? Porque, olha, é o nó da burocracia e leva tempo. A gente começou a tratar isso lá no Ministério da Educação no fim de 2013 e início de 2014. A Prefeitura fez 100% do dever de casa. Aliás, os vereadores do PT, que me faziam oposição na Câmara, reconheceram na tribuna em alguns momentos. Eu acho que a própria Nereu noticiou em algum momento essa postura de vereadores do PT que reconheceram que a Prefeitura estava ok, estava correta na busca desse financiamento e que o atraso era da burocracia do governo federal. Então tu vê como é a burocracia no Brasil. A gente começou a lutar por esse recurso no finzinho de 2013 e início de 2014. 7 creches a gente viabilizou para Blumenau, 1.300 novas vagas. 4 a gente conseguiu assinar a licitação agora, vão começar nas próximas semanas, uma no Jardim Germânico, outra na rua Radialista Rodolfo Sestrem, nosso ex-colega de trabalho, que fica na Itopavazinha, essas 2 na Itopavazinha. Então, das 4 iniciais, 2 na Itopavazinha, uma no Jardim Germânico, uma na Radialista Rodolfo Sestrem, uma no Vorsta, na Antônio Traz, estava muito aguardada e muito desejada, e uma na Rua da Glória, lá no Garcia. E outras 3 estão no finalzinho do processo de licitação. Então, o que eu estou dando esse exemplo assim aleatório? Para dizer que tem muita coisa muito bem engatilhada. Pavimentação de ruas, muitas ruas, né, tradicionais, a gente conseguiu pavimentar, asfaltar, né, outras tantas estão na boca aí, né, com recursos para a gente fazer acontecer. Eu próprio já contei aqui uma história do PAC Pavimentação, que é busca de dinheiro para asfalto novo, que eu estou esse tempo todo indo e voltando a Brasília, já passamos por 4 ministros das cidades. O próprio ministro das cidades, que anunciou a liberação de 10 milhões de reais para Blumenau, na primeira etapa desse PAC Pavimentação, ele próprio reconheceu, se não me engano, foi na programação da Nereu, na entrevista que ele deu aqui, que olha, a Prefeitura de Blumenau fez a lição de casa, apresentou 216 milhões de reais em projetos de asfalto novo. O governo federal só conseguiu liberar 10. Ou seja, a gente tem 206 para trabalhar lá ainda e estão tecnicamente aprovados, e quem disse isso foi o ministro e falou aqui na Nereu. Rua Bahia está lá, os grandes corredores de serviço estão lá, então eu tenho convicção que o segundo mandato vai ser ainda mais realizador que o primeiro. Candidato, o senhor já vai falando de outros assuntos que a gente vai perguntar, está na fila de perguntar. Vai atropelando são 11, já se passaram nesse bloco 11 minutos e 45, no outro foi 12h40, nós vamos fazer mais um breve intervalo, na sequência continua o candidato Napoleão Bernardes aqui com a gente na Nereu. Notícias.